Bom dia, paz do Senhor. Amém? Pode se assentar, pode ficar à vontade. Vamos ver aí nosso horário. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 8. Enquanto isso, eu quero chamar as crianças aqui à frente. Nós vamos orar por elas. Aleluias. Glória a Deus. Eles são obedientes, tá vendo? Esperou. Glória a Deus. Aí mesmo no seu lugar, estenda suas mãos. Senhor, nós abençoamos a vida dessas crianças. Colocamos, Pai, diante do Senhor. Pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ministre ao coração de cada uma delas. Meu Pai, que todo ensino maligno, todo ensino das trevas, Pai amado, não tenha espaço na vida dessas crianças. Pelo contrário, Pai amado, que elas sejam guiadas pela palavra de Deus. Use a tua serva, Deus amado, para ser, Pai amado, o instrumento do Senhor ali para ministrar ao coração de cada uma delas, Deus. Nós abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém? Está com a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 28 até o 34. Amém? A palavra do Senhor diz assim: E tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamavam, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? E andavam pastando distantes deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogavam-lhe, dizendo: Se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Amém? Feche os seus olhos. Deus, muito obrigada pela sua palavra. Obrigada porque o Senhor nos ensina, ministra ao nosso coração. Te peço, Deus, que o Senhor fique à vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Eu creio que, se não todos, a maioria já conhece esse texto, né? Ele é um texto da palavra de Deus que você vai encontrar ele em 3 evangelhos. Você vai encontrar ele em Mateus, como nós lemos, você vai encontrar no livro de Marcos e no livro de Lucas. Mas há uma particularidade nesse texto, que no texto de Mateus falam que eram 2 endemoniados. E quando você vai lá no livro de Marcos, no livro de Lucas, fala que era 1 endemoniado. Aí você pode pensar, então, tem algum erro na Bíblia? Não, porque a quantidade de endemoniado é irrelevante. O que é importante aqui é o que o Jesus fez na vida daquele endemoniado. E eu escolhi o texto de Mateus ao invés de Marcos ou Lucas, por quê? Mateus, dos 3, foi o único que andou com Jesus. Era discípulo de Jesus. Então, provavelmente, ele estava presente quando isso aconteceu. Então, nós podemos acreditar que talvez seja a versão mais fiel. Os outros, ao escrever o evangelho, né, pegou informações, fez pesquisas, assim como o médico Lucas, para escrever o seu evangelho. Então, por isso, nós vamos dar ênfase aqui aos 2 endemoniados. E eu quero fazer uma exposição desse texto, porque nós estávamos na mesa um dia lá em casa conversando sobre esse texto, e Deus falou muito com a gente sobre ele. Depois eu ainda li a respeito mais algumas coisas, e eu acredito que Deus tem algo para nos ensinar nessa manhã.
Então nós vamos, se você puder ficar com a sua Bíblia aberta aí no texto, nós vamos analisar os 4 versículos que nós lemos. Lá no versículo 28, fala assim que eles chegaram à terra dos Gadarenos. Se você for lá em Marcos e Lucas, vai dizer que eles chegaram na terra dos Gesarenos. Aí você pergunta, é a mesma terra? É terra diferente? Por que um lugar chama Gadareno e outro Gesarenos? Porque são 2 nomes de uma mesma região. Quer ver um exemplo? Vamos dizer, né, quem veio lá do Girassol. O Romildo veio lá do Girassol. Eu posso dizer que o Romildo veio para o Paraíso. Não é? Ele está presente, está lá na porta. Mesmo que ele não está ouvindo o que eu estou dizendo, mas ele está lá na porta. Mas eu posso dizer também que o Romildo está em Ribeirão das Neves. Está errado? Não. É uma mesma região, né? E a região ali, né, dos Gadarenos, é uma região composta de 10 cidades gregas. E era um povo pagão. Era um povo que não conhecia o Deus de Israel. É um povo que adorava outros deuses. Era um povo que não conhecia a Deus, não servia a Deus. Era uma região dos gentios. E a Bíblia diz que Jesus vai com seus discípulos até aquele lugar. Então ele sai da terra dos judeus e ele vai para uma terra onde tem um povo pagão. Não serve ao Senhor, adora outros deuses. E aí diz, em Mateus, que 2 endemoniados saem de onde estão e vão recepcionar Jesus naquela terra. Imagina você ser recepcionado, você vai para um lugar onde não tem crente, e quem te recepciona é um endemoniado? Imagina? Mas prepara que isso acontece. Não acontece, pastor? Acontece. Quando Jesus chega ali, ele é recepcionado, né, por 2 pessoas possessas de demônios malignos. Lá em Marcos, porque fazendo a comparação das 3 histórias, nos 3 evangelhos, uma completa a outra. Dá informações que uma não deu, você encontra na outra. Então lá em Marcos 5, no versículo 3 até o 5, fala assim, ó. Está falando do endemoniado. O qual tinha a sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias podiam prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. E andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. Aí se alguém te chama para expulsar um demônio desse, você vai tranquilo? Agora imagina a aparência desse endemoniado. Um cara que vive no cemitério. Um cara que ninguém pode prender. Imagina alguém que faça com que grilhões virem em migalhas. Ele espedaça as cadeias. Alguém, o texto diz assim, que ele anda de dia e de noite, não dorme. Imagina a cara de zumbi que esse homem não tem. Agora imagina você chega numa terra, né, para pregar o evangelho e vem alguém com essa aparência te recepcionar. Você vai gostar? Mas esse versículo nos ensina que nós precisamos, assim como Jesus, ir aonde o Senhor ainda não está presente. Ainda que haja demônios, hajam lutas e dificuldades, você precisa ir em terra que precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa levar o evangelho, ainda que seja uma terra de gentio. Ainda que seja uma casa que não tem Jesus. Ainda que seja uma família que não tem Jesus. Você precisa se posicionar. E se você for recepcionado por um demônio, não se acovarde. Maior é o que está com você. Maior é o que anda com a gente. Não desista, permaneça. Porque esse lugar pode ser a casa de um parente nosso. Esse lugar pode ser a casa de um amigo nosso. Um lugar que não tem Jesus. E quando você chega lá,
pode ser que no primeiro momento a recepção não seja boa. Talvez você vai entrar em casas que quando você vai para pregar o evangelho, eles vão te oferecer bebida, vai te oferecer droga, vai te oferecer cigarro, vai zombar de você. Mas permaneça. Porque quando Jesus chega num lugar, ele muda a história daquele lugar. No versículo 29, tem duas informações muito importantes no versículo. Fala assim, olha: e eis que clamaram dizendo, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Imagina, Jesus chegou numa terra pagã, e chega ali dois endemoniados diante dele, ainda conversa com ele. Você chega numa casa, o demônio manifesta, ainda conversa com você. Já pensou? Os demônios estão dizendo assim, olha, o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Nesse tempo aqui em Mateus capítulo 8, Jesus não havia declarado para ninguém que era o Filho de Deus. Ele ainda não havia declarado. Mas os demônios falam assim, olha, o que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. Os demônios sabem quem é Jesus. E eu quero dizer uma coisa, se você anda com ele, os demônios também vão te conhecer. Porque você tem a marca dele. Então os demônios ali já sabem quem chegou. Já sabem que vai acontecer alguma coisa. Porque é uma terra dominada por demônios. É uma terra pagã, uma terra que não tem Deus. E se eu e você carregamos a presença de Deus, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, ali a presença de Deus vai se manifestar. Lá em Lucas 8, que conta a mesma história, comenta assim, um complemento do texto. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele. Em Marcos diz, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. Olha o que o demônio fez. Jesus chegou ali naquela terra de Gadara. Quando o endemoniado ou os endemoniados viu Jesus, eles vão ali, correm até Jesus, se prostram diante dele, adoram Jesus, porque eles já sabem que aquele que colocou o seu pé naquele lugar tem autoridade para mandá-los para o inferno. E eles ainda perguntam, o que temos nós contigo? O que temos nós contigo? Eles reconhecem o senhorio de Jesus. Até então Jesus não disse nada, mas a presença dele fez diferença. A presença dele naquele lugar. Então aquela terra é uma terra que não tinha Deus. E Jesus já chega como uma luz diferente. Por isso que os demônios o reconhecem. Segunda informação que tem no versículo 29. Viestes aqui atormentar-nos antes do tempo? Olha o que os demônios fizeram. Perguntaram a Jesus, que temos nós contigo? Você veio nos atormentar antes do momento, certo? Você veio nos atormentar antes do tempo. Sabe por quê? Porque os demônios já sabiam que o poder sobre a vida de Jesus era absoluto. Havia poder sobre a vida dele para enviá-los para o inferno. E os demônios já sabiam disso. E Jesus tinha o poder de escolher, expulsá-lo daquele território a qual eles dominavam. Os espíritos das trevas. E os demônios sabem que o destino deles é o tormento eterno. Eles já sabem. É por isso que eles falam com Jesus assim: viestes a atormentar-nos antes do tempo. Porque eles já sabem que é só um tempo que eles vão ter poder para atormentar as pessoas. Lá em Mateus capítulo 25, no versículo 32 e no 33 diz assim: e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas, e porás as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. No versículo 41 diz assim: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, porque o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Já está determinado. O destino deles é o tormento eterno.
Então os espíritos já sabiam o destino deles. E eles falam assim: olha, você veio nos atormentar antes do tempo. E aí eu te pergunto, se Deus não muda, Ele é imutável, por que nós tememos o inferno? Deus é imutável. Ele é o mesmo Jesus que pôs os pés na terra de Gadara, é o Jesus que opera na minha vida e na sua. É o mesmo, Ele não muda. Então não tenha medo, ainda que o inferno tente se levantar contra você. O nosso Deus é poderoso para colocar o inferno no seu devido lugar. Não tenha medo. O diabo sabe que o seu destino já está decretado. E nós, como povo de Deus, sabemos que o nosso também está decretado. O nosso lugar é o céu. Somente a presença de Deus é capaz de fazer com que os demônios se prostrem. Quando eles viram Jesus, eles vieram e prostraram, adoraram. A presença de Jesus faz com que o inferno se prostre diante dos nossos pés, porque Ele está sobre a nossa vida. Lá em Marcos, ainda na mesma história, um complemento da história, Marcos 5, o 9 e o 10 diz assim: e perguntou-lhe, aí Jesus também respondeu. Até então o diabo está falando, né? Jesus responde: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Olha o que o texto está dizendo. Jesus pergunta assim: qual que é seu nome? E ele fala assim: meu nome é Legião, porque nós somos muito. E provavelmente ele usa essa expressão porque os exércitos daquele tempo se moviam em grandes números. E uma legião de exércitos era contado de 3 a 6 mil homens. Então o demônio responde para Jesus que o nome dele é Legião, porque nós somos muitos. Então vamos jogar por baixo 3 mil demônios em um homem. Se a gente olhar Mateus, 2 homens. É muito demônio, não é, gente? Você quer expulsar um demônio desse? E o texto ainda diz: esses demônios rogava, pedia, implorava para Jesus que não os enviasse para fora daquela província. Ou seja, eles dominavam aquela região. E eles falam com Jesus: não me manda para fora dessa região, aqui é que eu domino. Não me põe para fora. E agora, eu te pergunto. O texto fala que os endemoniados viviam lá, né, no cemitério, não dormia, quebrava tudo. Tinha razão. É muito demônio para uma pessoa só. É ou não é? Ninguém conseguia prender aquele homem. Imagina o tamanho do sofrimento dele. Imagina o tamanho do sofrimento de alguém que é escravizado pelo diabo. Então é por isso que nós precisamos colocar os nossos pés sobre os lugares que Jesus ainda não está reinando. Porque há pessoas sofrendo, pessoas sendo atacadas pelo inferno. E nós precisamos nos posicionar. Amém? No versículo 30 e no versículo 31, fala assim, no 30 fala assim, olha, e andava pastando diante deles uma manada de muitos porcos. Essa é uma informação muito importante, porque ela prova que Jesus estava em uma terra pagã. Sabe por quê? Os judeus não comiam carne de porco, porque ela era impura. Então, no meio do povo judeu, ninguém criava porco, ninguém comia porco, não havia porcos no meio dos judeus. Então a Bíblia diz que enquanto está acontecendo esse diálogo com Jesus e os demoniados, havia uma manada de porcos pastando por perto. Isso é uma prova que Jesus estava em terra estrangeira, uma terra de um povo que não conhecia a Deus, porque os porcos são considerados pela lei, lá em Deuteronômio,
que os porcos eram impuros e não deveriam ser consumidos. Porco não existia em Israel. Lembra da parábola do filho pródigo? Quando ele gasta tudo, que ele vai para o fundo do poço, ele vai fazer o quê? Cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele deseja a comida dos porcos. É o estado de humilhação mais profundo que um judeu poderia passar. Porque alguém que segue a lei, conhece a lei, cuidar de porco, comer comida de porco, é um estado altíssimo de humilhação. Foi a máxima humilhação que um judeu poderia passar. Então isso é uma prova que Jesus estava numa terra que não tinha o Senhor, não é? No versículo, complementando, no versículo 31 fala assim, olha, e os demônios rogavam-lhe, eles continuam pedindo Jesus. Eles falam a Jesus, olha, não me manda embora dessa terra, dessa província. E no 31 eles continuam. E os demônios rogavam-lhe dizendo, se nos expulsas, permite então que a gente entre nos porcos. Você nunca se perguntou por que os demônios querem entrar nos porcos, não? Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. Por quê? Por que, Miguel? Os demônios querem entrar nos porcos. Por que, Geraldinho? Porque é porco mesmo, né? Essa é uma pergunta que a gente se faz. Por que os demônios querem entrar nos porcos? Tem coisa que a gente lê na Bíblia e a gente para perguntar. Por que, Felipe? Olha a informação importante. Por isso que é tão importante examinar a Escritura. O texto diz assim, o demônio fala assim, ó, se nos expulsas, ou seja, eles já sabem, o domínio daquele endemoniado ele já perdeu. Jesus já está ali. O domínio do um ou dois endemoniados não importa, eles já perderam. Eles já sabem que aquele hospedeiro não serve para ele mais. Porque os demônios fazem o seguinte, eles tomam posse da vida de uma pessoa e vai escravizando ela até matar ela se ela não encontrar com Jesus. E quando ela morre, sabe o que eles fazem? Procura outro para atormentar, para matar ele também. E os demônios estão dizendo assim, ó, se nos expulsa, então manda a gente entrar no porco, porque eu já sei que desse aqui eu vou ter que sair. E se eu não entrar em outra coisa, em outro ser, eu vou ter que ir para o inferno. Não é? Porque Jesus tinha poder para isso, não tinha? Jesus tinha poder para enviar eles para o inferno. Jesus fala assim, olha, vai lá, né? Se o inferno tem departamentos, talvez Jesus falaria, vai para o quinto dos infernos. Não é isso? E ele fala assim, olha, então já que o Senhor vai nos expulsar, nos manda então entrar nos porcos. O diabo precisa de um lugar para habitar. E se eles entram numa pessoa, num animal, eles vão continuar ainda dominando e trabalhando naquele lugar. Não é assim? Porque se Jesus simplesmente manda eles ir para o tormento, naquele momento o tormento deles iam começar antes da hora. Porque eles mesmos falam, viestes nos atormentar antes do tempo. Se com uma palavra para expulsar, Jesus então tem autoridade para mandar os demônios diretamente para o inferno, você acha mesmo que com uma palavra Jesus não tem poder para mudar a história de alguém? É claro que ele tem. Jesus tem poder para mudar a minha história, a sua história, a história da sua família, a história daquele que ainda não se converteu. Ele tem poder para isso. Até os demônios não querem ir para o inferno. Por isso eles pedem para entrar nos porcos. Jesus tem tanta autoridade que às vezes nem nós compreendemos o tamanho da autoridade que ele tem, o poder que ele tem. E nós temos que nos agarrar a isso, porque essa história não é sobre um ou dois endemoniados. Essa história é sobre o poder de Deus.
Um poder de Deus que liberta aquele que está preso. O poder de Deus que traz transformação naquele que está andando acorrentado pelo inferno. Essa história não é sobre os demônios, mas é sobre o Senhor. No versículo 32, diz assim: e ele lhe disse: ide. Eles pediram para entrar nos porcos. E Jesus respondeu: então entra. E o texto continua, fala assim, ó: e saindo eles, ou seja, o homem foi livre, ou os dois homens foi livre. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E aí tem outra pergunta muito importante. Eles queriam entrar nos porcos. Jesus deu a permissão? E por que os demônios matou os porcos? A primeira pergunta já é esquisita. Por que demônio quer entrar no porco? E se ele recebeu aquilo que ele pediu de Jesus, por que eles matou os porcos? Eles não queriam entrar nos porcos? A Bíblia diz assim, que eles se introduzem na manada dos porcos, os porcos saem em retirada e pulam do precipício. E morre tudo. Para quê? Porque eles querem entrar nos porcos. Se era matar os porcos. Gente, a Bíblia tem tantas perguntas nas entrelinhas, que às vezes eu fico lá em casa, eu, gente, você já leu isso aqui? Por que isso aconteceu? E a gente fica, conjecturando entre nós, procurando a resposta para isso. Por quê? Qual o objetivo? Matar os porcos. Eles queriam tanto para lá. Por que matar o pobre dos porcos? O reinado daqueles demônios na vida do endemoniado ou dos endemoniados havia acabado. O homem está livre. Glória a Deus. Quando Jesus entra na vida de alguém que está escravizado pelo inferno, Jesus liberta a vida dele. Se tem alguém próximo de você, na sua família, que está preso pelas amarras de Satanás, eu quero dizer que quando Jesus encontrar com ele, Jesus pode libertar a vida dele. É por isso que eu não posso parar de ir aonde Jesus não está. É por isso que você não pode parar de ir aonde Jesus não está. Porque quando nós chegamos num lugar e nós carregamos a presença de Deus, ali quando os nossos pés chegam naquele lugar, a presença de Deus também chega, e os demônios já sabem que um servo de Deus chegou naquele lugar. Porque Deus está conosco. E quando você chega num lugar que está cheio de demônio, eles já te veem. Porque quem é filho de Deus é diferente. Tem uma luz diferente. Tem a marca do Espírito Santo. Tem o selo do Espírito Santo. E quando você chega nesse lugar, os demônios já te reconhecem. Porque sabe que não é qualquer pessoa que chegou ali. É por isso que quando você entra numa casa, às vezes para fazer uma visita, de cara alguém já fica possesso. Eu tive experiências de ir com a pastora Mira, às vezes com o pastor Júlio em alguns lugares. Nós fomos numa casa e quando você chegava na casa, a moça já ficava possessa. E começava a conversar, possessa, com o pastor Júlio. E eu me lembro, nova convertida, eu ficava assim, com muito medo, e observando. E o pastor Júlio conversando assim, ó, com o demônio. A moça endemoniada. Quando um crente verdadeiro, um servo de Deus verdadeiro, entra num lugar que está dominado pelo inferno, todo o inferno se agita. Porque não foi qualquer pessoa que chegou ali. É um filho de Deus. A luz de Deus chegou naquele lugar. Não tenha medo. Se o Espírito de Deus anda com você, não tenha medo. Leve a presença do Senhor. Não tenha medo. O trabalho do inferno é atormentar as pessoas. O serviço do diabo é atormentar, acorrentar e escravizar as pessoas. E aí continua a pergunta: por que os porcos se suicidaram? Por que os porcos todos morreram?
Se Jesus tivesse expulsado eles imediato, eles já estariam no tormento eterno. Então eles pedem para entrar em um ser vivo. O mais próximo ali eram os porcos. Eles matam os porcos. Porque para que eles vão investir tempo para atormentar um animal? O trabalho deles é atormentar seres humanos, escravizar seres humanos e levá-los para o inferno. E se eles, uma vez que estavam na manada, e eles matam toda a manada, morreu o hospedeiro, o que acontece? Estão livres para entrar em outras pessoas, para acorrentar outras pessoas, para prender a vida de outras pessoas. Eles usaram de uma estratégia. Falaram com Jesus: Jesus, deixa eu entrar nos porcos, né? Já que o Senhor vai me mandar, não me manda para o tormento eterno, não chegou a hora ainda. Me deixa entrar nos porcos. Imediatamente os porcos se suicidam. Ou seja, agora eles estão livres novamente para procurar outro hospedeiro. Jesus não sabia disso? Claro que ele sabia. Jesus não perdeu o domínio de nada. Mas é porque ainda não chegou o tempo. O texto que nós lemos diz que o pastor vai separar, ele como um pastor vai separar os bodes das ovelhas. E os bodes malditos vão para o tormento eterno. Ele vai separar, é porque ainda não tinha chegado o tempo. Os demônios não queriam perder a oportunidade de usar o pouco tempo que ainda lhe resta para continuar atormentando as pessoas naquele lugar. Porque até Jesus chegar ali, aquela era uma terra de demônios. Eles dominavam o lugar. Agora, veja como o diabo é um perdedor. Eles dominavam aquelas 10 cidades da Grécia. Era uma terra onde eles tinham domínio. Quando o Filho de Deus põe o seu pé, eles correm e adoram o Filho de Deus, alguém muito maior do que eles. E eles eram muitos, legião, um homem, o Filho de Deus. E esse mesmo Filho de Deus se entregou para que o Espírito Santo pudesse habitar dentro de você. Ele morreu e ressuscitou e te deu outro consolador, outro igual, semelhante, com o mesmo poder, e hoje ele habita em você. Então, quando você chega num lugar, o Senhor chegou ali também, e todo principado vai se prostrar diante de Deus, vai se prostrar diante do Senhor. E uma outra grande pergunta que fica para nós nessa manhã: se nem os demônios querem ir para o inferno, por que a humanidade está caminhando a passos largos para ir para o inferno? Está ou não está? O mundo está caminhando a passos largos, não é, pastor? Para ir para o inferno. E o inferno é lugar de tormento eterno. E nem os demônios querem ir para lá. Eles arrumam um jeitinho: olha, Jesus, deixa eu entrar no porco, porque ainda não chegou a hora, eu ainda tenho tempo de escravizar alguém. Eles não querem ir. E a humanidade está caminhando para isso. E muitas vezes nós falamos pouco disso. Falamos pouco que o inferno existe. E quem não estiver em santidade vai conhecê-lo. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E quem não vê Deus vai ver quem? O lugar de tormento eterno. E isso precisa estar no nosso coração. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Quem não tiver o selo do Espírito Santo, a marca de Deus na sua vida, aquele que não tiver o nome escrito no livro, vai conhecer o lugar de tormento eterno.
É por isso que nós precisamos pregar para aquele que ainda não conhece. Porque se nós não fazemos isso, nós não levamos o Senhor em lugar que ainda Ele não está presente, aquelas pessoas estão condenadas ao tormento eterno. Você precisa ser alguém que leva o Senhor nos lugares que Ele ainda não chegou. Nós precisamos ser. Mas como eu te disse, essa história não são sobre os demônios. Essa história é sobre o poder de Deus, que opera na nossa vida. E se o inferno tem atormentado a sua casa, tem atormentado a sua família, as pessoas que estão próximas de você, Jesus tem poder para exterminar o mal na vida delas. Creia nisso. Jesus tem poder. Não há nada maior que o poder de Jesus. Confie no Senhor, creia nesse poder que se move dentro de você. Não há nada mais poderoso do que o Senhor. E se Ele está sobre a sua vida, confie, os demônios vão se prostrar. Vai se prostrar. A sua casa vai ser salva, a sua família vai ser salva, porque a presença de Jesus faz com que o inferno se dobre. Amém? Não deixe que Jesus deixe de ser o centro da sua vida. Ele é o centro. É Ele que nos conduz, que nos direciona e que cuida de nós. Creia, não há nada mais poderoso que o nosso Deus. Nada que tenha mais poder que o nosso Deus. E eu quero terminar nessa manhã com um texto que está lá em Isaías 43, no versículo 13. Está escrito assim. Se você quiser abrir, nós vamos ler. Isaías 43, versículo 13, diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Olha para você ver. Agindo eu, quem impedirá? Se o Senhor se levantar para agir no meio da sua família, irmãos, quem impedirá? Se o Senhor se levantar para agir a favor dos seus filhos, da conversão da sua família, quem impedirá? Não há demônio, não há principado, não há potestade, não há legião de demônios que fique de pé diante do Senhor. Porque agindo Ele, quem vai impedir? Amém? Então fique de pé, nós vamos orar. Como eu te disse, essa foi uma palavra que nós sentamos lá em casa um dia na mesa, discutimos sobre ela, falamos sobre ela e Deus nos ensinou tantas coisas nesse texto. Há uma mensagem tão poderosa através desse texto, irmãos, do poder de Deus. E às vezes nós nos amedrontamos com algumas coisas. O diabo se levanta contra nós e nós ficamos às vezes acuados pela ação do inferno. Mas o Deus que age através de nós tem poder para mandar o inferno recuar. Amém? Então eu quero te convidar, feche os seus olhos nessa manhã. Se tem algo te perturbando, se tem algo mexendo com o seu coração, eu quero que você apresente diante de Deus. Agindo Deus, quem vai impedir? Agindo o Senhor, quem vai impedir, irmãos? Comece a apresentar aquilo que está mexendo com o seu coração, tirando a sua paz. Há um Deus neste lugar que tem todo o poder. Ele tem todo o poder para mandar toda a opressão, toda seta do inferno, todo agir de Satanás para cair por terra. E eu ainda quero te fazer um convite. Se você se sente oprimido, se você está se sentindo cansado, está sofrendo ataques do inferno,
e quiser receber uma oração, vem aqui à frente que nós vamos orar por você. Nós vamos ungir a sua vida, ministrar poder de Deus na sua vida para que você possa vencer. Se você quiser, vem aqui, nós vamos orar. Há um Deus poderoso neste lugar. Se você pode subir aqui o altar. Cecília, você tira aqui para mim, por gentileza? Pode vir, eu quero chamar os pastores para me ajudar. Os diáconos, fiquem atentos. Sabe por quê, irmãos? Não há nada que fique de pé diante do poder de Deus. Porque agindo Deus, quem vai impedir? Agindo Deus, quem impedirá? Talvez você pense que aquilo que você está sofrendo é grande demais. Uma legião são mais ou menos 3.000 demônios. E eles se prostraram diante do Deus Altíssimo. Então esse Deus poderoso está aqui. Os pastores vão ungir vocês, vai orar. E creia que o Espírito de Deus é muito maior que a sua luta, é muito maior que a sua dor, é muito maior do que a angústia que está sobre a sua vida. Deus tem poder, irmãos, para libertar os cativos. Deus tem poder para nos restaurar. Porque agindo Ele, quem vai impedir? Deus, nós apresentamos diante do Senhor